Hoje é dia 12 de julho de 2024 e este é o episódio 308 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre o Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e eu estou acompanhado do Jorge Cloni. Olá, Jorge. Bom dia, galera. Tudo bom? Tudo. Então, o que é feito de ti desde há uns dias? Não passou uma semana. Vamos dizer quando é que estamos a gravar isto? Eu disse sempre, é a primeira coisa que eu digo. É a primeira coisa que eu digo quando introduzo o podcast, pá. Pois, significa que este episódio, que vai para o ar na semana que vem... Sim, no dia 18. Está a ser gravado antecipadamente. Porquê? Porque há uma pessoa que acha que tem direito a férias. Que é, não vou dizer nomes, mas começa por D e acaba em Diogo Constantino. Estamos a gravar uma sexta-feira e vocês pensam assim, mas entre o último dia de gravação e uma sexta-feira não aconteceu nada de interessante. Aí é que estão muito enganados. Aconteceu tudo. Coisas que me aconteceram esta semana. Primeiro, eu consegui fazer com que a minha automatização do Home Assistant funcionasse como deve ser, porque eu estava com dificuldades. Eu andei ali a testar. Eu já expliquei na semana passada o que é que foi. Eu entro no escritório e supostamente os meus sistemas ligam-se todos e o computador arranca e abre umas aplicações todas. Ora, acontece que fiz para aí 2 ou 3 tentativas e chegava ali, abanava os braços, punha-me aos saltos e não acontecia nada. Porquê? Porque, não sei porquê. O início da automatização era o nascer do sol. Eu inicialmente tinha posto 1 hora, mas depois optei, ponho o nascer do sol e depois ponho condições. O movimento do detector de movimento e condições temporais tem que ser entre esta hora e segunda a sexta. Portanto, se eu fizer isto no fim de semana não acontece nada. Porque não preciso. E não funcionava. Então decidi fazer o contrário. Em vez de começar com o marcador horário, o início da automatização é o detector de movimento. Ele detecta o movimento, aciona a automatização, manda o sinal para fazer o resto do código. São as condições horárias que determinam se a tomada liga ou não liga. Ou seja, é entre as 7 da manhã e as 6 da tarde? Sim. É uma segunda, terça, quarta, quinta ou sexta? Sim. Então a tomada liga. E agora já funciona. Mas no início não funcionava. Apesar de todos os diagnósticos que eu tinha feito no Home Assistant me estarem a dizer que a automatização estava a funcionar. O que é que aconteceu? Lei de Occam. Se há uma explicação simples para um fenómeno, é provavelmente a mais adequada. O que é que acontece? Eu tenho 2 tomadas espertas aqui na zona do escritório. Uma onde eu tenho as máquinas todas ligadas e outra que está perto do corredor para distribuir sinal para os outros sensores. Essa estava a funcionar. Porque ao fazer a automatização, eu designei a tomada errada. E eu só percebi quando passei no corredor e depois estranhei, vi a luzinha, tinha mudado de cor. Eu pensei, quem é que ligou aquilo? E demorei para aí meia hora até me cair a ficha. Fui eu. E tens tomadas com luzinha, em vez de teres uma tomada que não tem ou que permite desligar a luzinha? Eu tenho vários modelos e um destes modelos que eu tenho aqui é uma coisa da Sonoff, muito simples, que tem um círculozinho luminoso que é verde ou âmbar, consoante o estado em que está ligado. E eu uso essas sobretudo para distribuir sinal às zonas da casa onde a antena não chega. Pronto, mas agora já funciona. Hoje de manhã entrei, aquilo pip. Espetáculo. Quando eu me sentei já tinha tudo pronto. Fantástico, Mike. Depois, esta semana ainda aconteceu outra coisa que já não me acontecia há muito tempo. Perdi 3 sensores em simultâneo, nomeadamente de umidade e temperatura. Não sei por carga d'água. Fui ver o Home Assistant e tinha uma linha reta. Já tinham perdido o sinal há 9 horas atrás. E eu tentava restabelecer e eles não... o sistema não os assimilava, não sei porquê. Computer says no. Pois, é um bocado isso. E então eu tive de retirar esses aparelhos da lista e voltar a pô-los para que o sistema finalmente os assimilasse e voltasse a integrar no Home Assistant. O que é estranho. Já não me acontecia há meses, desde que eu tinha posto o meu Wi-Fi num canal fixo. E recentemente tive que voltar a pôr o Wi-Fi em auto porque tinha imensas dificuldades em ligar aparelhos com o Wi-Fi. Era uma desgraça.
Talvez seja disso, talvez tenha havido aqui uma... É estranho, porque o Zigbee usa canais no Wi-Fi que estão muito afastados do que tipicamente os dispositivos do Wi-Fi usam. Sim, é o canal de 25, acho eu, uma coisa assim, posso estar enganado. Eu estive a ler algumas coisas sobre isso para tentar perceber o que é que estava a passar e de facto, aparentemente há problemas com canais que sejam canais vizinhos. Não precisa de ser o canal exatamente, basta que esteja na fronteira daquele canal para provocar interferências. Daí eles serem tão afastados, não é? A ideia é mesmo evitar isso. Pois, mas é exatamente, eu até tentei pôr o meu canal de Wi-Fi no router principal e depois nos replicadores, tudo no canal 1, só que, segundo aquilo que eu vejo na minha rede, já está saturada com os canais dos meus vizinhos e, portanto, aquilo anda ali a dançar e eu nunca tenho estabilidade. Pá, não sei o que aconteceu. Pá, é uma chatice. Mas pronto, a grande vitória desta semana, para não me alongar muito mais... Fiz uma coisa que nunca tinha feito. Ui. E perguntam vocês, é uma coisa de cariz sexual? Não. Por causa deste podcast, eu estava com problemas de espaço de disco no meu computador portátil. Porque para fazer a edição dos episódios, eu preciso de ter pastas sincronizadas no meu computador, com ficheiros de vídeo e de áudio e essas coisas todas. Tem a ver com a arquitetura de Nextcloud e como é que aquilo é processado. Não percebo nada disso, eu só segui as instruções. Sabes que tu podes não ter os episódios todos, não precisas ter os episódios todos. Pois, mas infelizmente isso não é verdade para uma parte dos áudios e não é verdade para a pasta dos vídeos. O Tiago Carrone depois explica-te. Eu já tentei negociar com ele, guardar as coisas sobretudo na nuvem e ter-se uma percentagem pequena sincronizada localmente, mas não tem a ver com a arquitetura daquilo. Ele provavelmente vai ouvir isto e vai-me insultar de todas as maneiras e feitios, vai-me chamar... E com razão. Sei lá. Mas pronto, dizia eu. Estava com problemas de espaço de disco, tinha muito pouco espaço disponível, o disco já estava saturado e eu comecei a ver a minha vidinha andar para trás. E tinha aqui este SSD, até te mostro, que é um SSD que tem uma etiqueta da trofa, que vinha com o portátil, que é um disco que tem capacidade limitada. E eu pensei, e foi hoje que fiz isso tudo, e eu pensei, pá, tenho aqui outro disco SSD que eu estou a usar no Raspberry Pi, que tem demasiado espaço para o Raspberry Pi, é um bocadinho um desperdício. Eu estava a usar esse disco como disco de recurso para guardar ficheiros mais pesados e coisas que eu não preciso no dia-a-dia. E ao mesmo tempo estava a usá-lo como disco para fazer boot do sistema do Raspberry Pi. Tinha ali duas partições diferentes. E é um bocado um desperdício porque ainda era um disco relativamente grande e não precisava de estar no Raspberry Pi para ser feito. Então eu pensei, vou trocar o disco do portátil, vou meter este SSD maior lá dentro do portátil e vou tirar o mais pequeno e vou usar o mais pequeno no Raspberry Pi, faz mais sentido. E eu estive a considerar longamente como é que eu vou fazer isto. Ora bem, tiro o disco mais pequeno, ponho o disco maior. Têm os dois a mesma velocidade, portanto o desempenho não é um problema. No disco maior, se calhar faço uma instalação e aproveito para meter o Ubuntu 24.04 e faço uma instalação limpa, mas isso vai demorar muito tempo, vai-me dar muito trabalho. Eu depois tenho de... Sim, vou-te explicar porquê. Porque eu depois tenho de configurar uma série de coisas que já estão configuradas aqui neste disco, que tem a ver também com a edição dos episódios do podcast, porque aquilo deu-me uma trabalheira e tive que ter um tutorial detalhado de como configurar a coisa toda da sincronização para fazer a edição e isso tudo, e não queria estar a voltar a passar por isso outra vez. Deu-me na cabeça, pá, e se calhar há uma maneira de clonar o disco? Sim. Fui pesquisar à internet, encontrei várias soluções, uma delas era o Clonezilla. Que é um instrumento de cópia, de clonagem de discos, que é baseado numa sessão live de Debian. E estive a ler a documentação, fiz uma pen com aquilo, tentei iniciar o computador a partir da pen com aquilo, com os dois discos ligados para poder fazer a clonagem, mas aquilo não arrancava. Tentei várias vezes, várias soluções, reescrevi a pen outra vez a ver se porventura teria sido uma versão manhosa ou coisa assim. Nada. Então fui ler mais documentação e li qualquer coisa sobre... Estavas a arrancar isso onde? Como? Estavas a arrancar isso onde?
No portátil. No portátil, pronto. Okay. Sim, porque o disco ainda estava lá dentro e eu queria ter certeza que conseguia clonar antes de tomar uma decisão. Certo. Entretanto, estive a ler alguma documentação sobre clonagem de discos. Encontrei uma página, daquelas páginas, conheça 5 soluções para não sei o quê, e encontrei referência ao DD, em inglês Didi. Yeah. Parece nome de jogador de futebol, o DD. Estive a ler essa coisa toda e aquilo pareceu-me relativamente simples. Portanto, eu escrevo isto no terminal, faço uma sessão live de um sistema operativo qualquer, abro um terminal, identifico os discos respectivos, não é? SDA, SDB, SDC, seja lá o que for. E depois, o comando é relativamente simples. DD, if não sei quê, este disco de origem, este disco de destino. Yeah. E depois, no fim, umas configuraçõezinhas, status igual progress, para ter a certeza de que aquilo estava mesmo a fazer qualquer coisa. E fiz isso. E ainda demorou 1 hora, mais ou menos. Mas chegando ao fim, olhei para aquilo, tudo bem, aparentemente funcionou. Já agora a pen que eu usei para fazer esse processo, decidi instalar o Kubuntu 24.04, porque fiquei com curiosidade, deixa-me lá ver como é que é o Plasma na última versão do Ubuntu. Foi muito interessante porque nessa sessão live eu depois instalei o Gparted para ter uma referência visual de como é que o disco ficou. Abri um disco, vi lá as partições todas, abri o outro disco, vi lá as outras partições todas, com uma grande diferença. É que este disco está cifrado, porque é o disco de um computador portátil e eu preferi encriptá-lo para não haver problemas de segurança. Certo. E está encriptado com LUKS, L-U-K-S. Ok? Portanto, tens uma partição que está encriptada, tens que desencriptar, desbloquear para aceder ao conteúdo, aquelas coisas todas. E então, depois de fazer o DD, eu percebi que aquilo copia a partição encriptada sem problema nenhum. Mas o problema é que no disco novo, entre aspas, que é ligeiramente maior, a partição continuava com o mesmo tamanho do disco original. Sim. E, portanto, tens uma parte do disco que não está usada, está livre. Sim. E eu peguei no Gparted e peguei nessa partição e estiquei-a, portanto, aumentei o tamanho e aquilo aparentemente funcionou. Fiz boot, aliás, desliguei o computador, abri-o todo, tirei o SSD cá para fora, meti o outro SSD lá dentro, fechei-o todo outra vez, arranquei e, para a minha grande surpresa, porque é um milagre quando um gajo faz uma coisa pela primeira vez, não é? E a coisa corre bem, funcionou. Aquilo, ponha lá a chave para desencriptar o disco, faça login e eu olho para o desktop e penso assim, uau, está aqui tudo, não preciso de reinstalar nada, maravilha. E poupei imenso tempo e trabalho. E sobretudo poupei imenso tempo e trabalho ao Tiago, porque se eu fizesse uma instalação nova eu teria de lhe pedir outra vez para ele me guiar no processo todo de configuração. Portanto, não, poupei eu a essa desgraça. Mas, quando eu entro no sistema, o sacana do disco só reconhece o tamanho antigo, ou seja, é mais pequeno do que ele é na realidade. Abres uma pasta e vês ali, tens X gigas de sobra. Sim. Caraças. Com o volume encriptado está com o mesmo tamanho. Exatamente. Abro o Gparted, fiz outra vez a sessão live, abri o Gparted, andei lá a mexer, tudo na mesma. Eu já estava a perder a paciência com aquilo. E então fui ler alguma documentação e alguém falava isto foi absoluta coincidência, alguém falava da aplicação para fazer essas coisas no Plasma, que é o KDE Partition Manager. Calha que eu fiz uma sessão live de Kubuntu. Fui à procura disso, abri. No KDE Partition Manager, tu tens visíveis a partição encriptada e a partição desencriptada que está lá dentro. Aparecem os dois. O GNOME Disks faz a mesma coisa. Como? O GNOME Disks faz a mesma coisa. O GNOME Disks, também tentei o GNOME Disks, mas por qualquer razão não consegui. Não te sei explicar porquê. E então, abri aquilo no KDE Partition Manager, pus a palavra passe para desbloquear a partição encriptada e tive finalmente acesso ao conteúdo. Então o que eu tive de fazer foi mudar o tamanho da partição aberta e mudar o tamanho da partição encriptada para expandir completamente a coisa e funcionou. E agora tenho o disco todo. Mas tenho um problema que ainda não consigo resolver, ou não sei se foi alguma asneira que eu fiz. Antigamente o computador arrancava muito rapidamente e ele
pedia-me a palavra passe para desbloquear o disco e eu punha e ele arrancava imediatamente com o sistema. E ele agora pede-me a palavra passe para desbloquear o disco, para desencriptar, e está 3 minutos ali com a rodinha a dar até ir para o ecrã de login. Houve ali qualquer coisa que eu fiz que está a atrasar o processo. E eu pensei, se calhar é da primeira vez que isto arranca, depois de eu fazer as mudanças, vai demorar mais tempo, mas não, eu já fiz isto 3 vezes e ele continua com isso. Pois não sei o que é que fizeste exatamente, mas há um log, que é o boot.log, talvez tenha lá alguma informação que te seja útil. E onde é que eu encontro isso? Todos os logs estão em var/log. var/log. E é o bootlog. Sim. Tenho que olhar para isso. Mas pronto, foi isto que eu fiz nos poucos dias que mediaram entre terça e sexta. Nomeadamente esta coisa eu fiz hoje. Foi um risco, porque podia ter corrido mal. E depois não estávamos aqui. Mas pronto, fiquei contente. Foi giro. Fiz uma coisa que nunca tinha feito. Foi uma aventura. Foi uma aventura bonita. E você? Olha, eu continuo aqui na minha labuta de redução de tabs. E agora com a combinação de utilização do Omnivore, do TabStash e do Wayback Machine, estou com resultados muito interessantes. Portanto, anteriormente, há umas semanas valentes, eu tinha uma média de não uma média, mas tinha um número de tabs entre um intervalo de 150 a 300 tabs abertas entre 8 a 26 janelas de Firefox. E na primeira semana que eu comecei a usar a sério o Omnivore, passei imediatamente para 95 tabs em 9 janelas, que é uma redução bastante grande do número de tabs. Na semana passada, portanto, que vocês estão a ouvir, será a semana passada, tinha 36 tabs em 14 janelas. E hoje não, durante esta semana atingi um mínimo de 7 tabs em 3 janelas e agora estou com aproximadamente 10 tabs em 2 janelas. Eu podia dizer aproximadamente porque eu, para preparar o podcast, abro e fecho tabs e o número pode não estar exatamente igual. Pode estar mais uma, menos uma, coisa assim de género. E é isto. Há aqui uma coisa que é quer a extensão que conta tabs, quer o próprio TabStash, também já estive a ver. Aliás, a extensão que conta tabs, quer o Temporary Containers, fica baralhado com a utilização do TabStash. E não só o TabStash. O Firefox tem um estado interno em que tem tabs escondidas, e o que isto faz é que ele não fecha temporary containers que foram usados. Portanto, tenho de descobrir porque houve um bug corrigido no TabStash relacionado com isso, mas aparentemente ainda não está tudo corrigido. Há aqui algo mais para corrigir. Sabes que nos Estados Unidos, eu não sei se na Europa isso também é o caso, mas nos Estados Unidos os alcoólicos anónimos, os grupos de terapia para pessoas que têm alcoolismo, eles atribuem umas medalhas com materiais e cores diferentes quando tu estás sóbrio durante uma semana, um mês ou 2 meses, ou quando fazes assim 3 anos de sobriedade, etc, etc. Nós podíamos fazer umas medalhinhas assim para o número de tabs que tu consegues poupar. Por exemplo, acho que era bonito. Olha, hoje ganhei a minha medalhinha de só tenho 20 tabs. Eu tenho algumas tabs que estão sempre abertas e que fixei-as no Firefox, nunca as fecho. Portanto, é esse mínimo que eu nunca vou ultrapassar. Além disso, estive a ver e tenho no Internet Archive 1166 páginas arquivadas no meu arquivo. Está bem, mas espera aí. Quando tu dizes o Internet Archive, que é uma coisa pública que está disponível para toda a gente, certo? Sim, mas não é só arquivo, para ti. Sim, eu tenho um arquivo pessoal que é público, que tem 1166 páginas. Uau! Ok, mas estás a fazer um trabalho de preservação de memória da internet. Ou de arquivo, vá. Não é uma coisa que tu tens no teu computador porque não bates bem na bola. Yeah. E no meu... Sabes que há velhinhas que vivem em casas
cheias de tralha que elas não deitam fora, e há aquelas pessoas que morrem soterradas debaixo de pilhas de jornais. São chamados em inglês hoarders, acumuladores. Sim. E tenho no meu tab stash 12.662 tabs em 1476 e 87 grupos. Portanto, isto são basicamente tabs. São bookmarks. Eu tenho a certeza de que a audiência que está a ouvir isto está de boca aberta e chocada, e estão a fazer a mesma pergunta que eu, que é: porquê? Porque eu gosto de guardar coisas. Gosto de saber onde é que eu encontrei certas coisas. E eu guardo-as para eu poder voltar lá. Ok. Bom, então vamos fazer assim. No final deste episódio eu vou dar um número de telefone. É um terapeuta muito bom, que me acompanha há vários anos. Adiante. A respeito da migração de 2310 para 2404, não tenho novidades. Sim, o que é que correu mal até agora? Eu quero saber nada. O que é que correu mal. Como assim nada? Assim não tem graça. Nada, até agora ainda não encontrei problemas, mas também estou a utilizar isto há poucos dias. Vou de férias, como tu disseste. Quero relembrar que, enquanto nós vamos estar de férias em agosto, nós vamos continuar a publicar episódios que estamos a gravar antecipadamente. Também temos episódios da Voz dos Direitos Digitais, que foram gravados durante a Wikicon de Portugal 2024. Estão muito interessantes. Com excelentes convidados. Sim, claro. Se não fossem eles, aquilo não prestava para nada. E comecei a ler um livro, chama-se Privacidade 404, é do Filipe Cruz. É um livro que tem uma série de contos sobre privacidade e sobre a privacidade digital em particular. E no fim tem um conjunto de recomendações sobre como proteger a vossa identidade digital e a vossa privacidade. Vale a pena ver. Recomendo. Agradeço também que é um livro eletrónico que está disponível em vários formatos e que vocês podem descarregar. Vamos deixar, suponho, o link nas notas. Sim. E curiosamente também está disponível no Internet Archive. Sim, porque é lá que a Enough Records publica muitas das suas obras. Portanto, vocês já levam daqui recomendações de livros para as férias. Vão lá buscar. Não te esqueças de pôr o link nas notas. Quando tu fores de férias, vais levar o computador, certo? Vou. E então, mas em relação ao 2404, tu notas alguma diferença em termos de prestações, velocidade? Não, ainda não reparei nada. Ainda não reparei nada disso. Não notas uma grande diferença em relação à versão anterior? Não, em relação ao 2310 não noto nada assim de especial. Notei mais entre as várias versões que estiveram anteriormente do que neste caso. Está bem, mas achas que eu estou com o 2204 ainda? Achas que vou sentir uma grande diferença? Sim, vais notar alguma diferença. Em particular, no GNOME há melhorias de usabilidade muito significativas. Certo. É que eu sinto ainda hoje que o GNOME, pelo menos a versão que eu tenho, estou em Ubuntu 2204 com as atualizações todas e com o Ubuntu Pro, tenho essa coisa toda ativada. Eu continuo a sentir que o GNOME, enquanto ambiente de trabalho gráfico, é um bocadinho pesadote, noto diferenças. Eu não acho que seja pesado, mas é mais pesado do que outros, sim. É isso que eu quero dizer, relativamente aos outros. É um bocadinho pesadote. Eu tinha esperança que, nesta próxima versão 2404, que houvesse alguma melhoria nesse sentido, que ele se tornasse assim mais levezinho. Tem havido sempre melhorias incrementais entre versões. Nesta não noto especialmente nenhuma melhoria, mas também não utilizei assim muito. É que se o GNOME não melhora rapidamente nesse aspecto, eu se calhar vou ter que abandonar e mudar para Plasma. Portanto, fazes o que tiveres que fazer. Quando eu mudar para Plasma vai ser um choque. Como é que é aquela expressão quando as galinhas estiverem dentes? E por falar em choque, a nossa audiência vai ficar chocada de saber que no episódio passado nós cometemos um erro. Vários erros. Um deles foi ter feito o episódio. Não, sim, houve aqui um erro em relação à Apple. Exatamente. Nós dissemos que a Apple, quando utilizam o iOS, só podem usar a loja da Apple. Isso era verdade até há poucos dias, na verdade. E apesar de eu saber na altura em que estávamos a gravar esse episódio,
eu não me lembrei sequer, que graças ao Digital Markets Act da União Europeia, a Apple foi obrigada a aceitar lojas de terceiros para fornecer aplicações para os seus dispositivos. E neste momento deve haver já umas 2 lojas, uma da Epic e outra que é uma loja independente que existia de uma forma pirata, entre aspas, e que agora criou uma oficial. Claro que ainda tem problemas porque as condições que a Apple impôs a essas lojas significam que elas têm pouco interesse para os utilizadores e para os developers de aplicações e até para as próprias lojas. A Apple já recebeu uma série de avisos da União Europeia a respeito da forma como está a não cumprir na prática a lei, e é altamente provável que a Comissão Europeia vá continuar a dizer isso e eventualmente vá lançar o resto do processo que leva a uma multa à Apple. Está bem, mas é isso que eu ia dizer. Quer dizer, falar é bonito, mas e as consequências? Tem a ver com consequências? Sim, mas há um processo aqui. Eu quero o processo relativamente ao Digital Markets Act, quero o processo relativamente ao Digital Services Act. É um processo que é demorado e que dá às empresas a oportunidade de corrigirem os problemas. E só depois disso é que passam às multas. Claro que eu não espero que as primeiras multas vão ser muito grandes, porque não é assim que a lei funciona. Tipicamente as multas vão crescendo à medida não só da gravidade dos problemas, mas também com a repetição dos problemas. E eventualmente devemos lá chegar. No caso do RGPD ainda não chegámos e eu está a começar a custar-me entender porque é que as autoridades de proteção de dados, que têm encontrado recorrentemente problemas com as mesmas empresas em alguns casos, ainda não aumentaram drasticamente os valores das multas, mas pronto, devemos de compreender. Ou não. Pronto. Bom, mas em relação a essa coisa da Apple, o nosso agradecimento ao Marco, que veio ter connosco. Sim, estava no Telegram. Telegram. Ouvir o último podcast e nos deu algum retorno, a dizer: Exatamente. Que é isto? Cometeram Estavam errados, seus azelhas. E eu queria também deixar outro agradecimento ao Rodolfo Vieira, creio eu, que é o apelido, que me chamou a atenção para a minha automatização do Home Assistant em relação aos sensores de movimento que eu estou a usar. E ele perguntou-me: mas tu não tens um gato? Por acaso até tenho. Então, e o gato não te liga o sistema automaticamente? É curioso porque eu recebi esse comentário de outra pessoa que se fartou de rir da minha cara quando eu de repente percebi que, espera, pois é verdade, então o raio do gato, se andar por aí, pode-me ligar o sistema sem eu querer. Mas não há problema porque eu tenho de ligar aquilo de qualquer maneira. E, portanto, se o gato acontecer ligar-me o computador de manhã, não está a fazer mais do que a obrigação dele, porque ao menos está a contribuir para a produtividade da casa e do país. Pronto, acho bem. Ora, e agora vamos ao cantinho do Firefox, porque saiu ontem? Sim, acho que foi ontem. Foi ontem. O Firefox 128, que tem algumas melhorias interessantes. Uma é, em vez de terem que traduzir uma página inteira de uma língua qualquer estrangeira para a vossa, ou de uma língua estrangeira para outra língua estrangeira, ou da vossa língua para uma língua estrangeira, agora podem traduzir apenas blocos de texto que vocês podem assinalar com o rato e depois pedir usando o menu de contexto para traduzir. Mas, portanto, selecionas o texto que tu queres traduzir e depois no menu de contexto tens a opção para fazer a tradução. Exatamente. Ok, sim, é prático, sobretudo nos circuitos da internet onde eu ando, que é muito site russo e ucraniano, portanto, dá-me jeito. Pronto. Há uma nova e centralizada janela de limpeza de dados, como os cookies, o histórico, as caches, as settings específicas dos sites, que torna tudo isso mais prático e mais, apesar de permitir ainda selecionar uns e não selecionar outros, facilita muito isso. E há uma nova funcionalidade que eu acho que vai ser extremamente polémica, que é o suporte experimental para uma API nova, que é a Privacy Preserving Attribution.
É basicamente uma API que permite aos anunciantes e aos sites saberem, em termos de estatísticas, quantas pessoas aproximadamente viram um anúncio num site. Ok. É fazer rastreio das visualizações do anúncio, mas sem Contabilização, identificação, mas sem Exatamente. identificação pessoal, granulação. Granular. Sim. Granular, é isso. Sem identificação granular fina das identidades das pessoas e de cruzamento com outros dados. Exatamente. Porque isto é tudo, em vez de ser feito do lado do servidor, que é onde agora é feito e que permite fazer esse tracking até entre sites diferentes. Rastreio, sim. Sim. E o que acontece agora é que é feito algo diferente do lado do browser. Em primeiro lugar, Navegador. Em primeiro lugar, o que acontece é que os anunciantes registram-se com Mozilla, neste caso com uma empresa que a Mozilla comprou recentemente. E Como assim? que é quem desenvolve isto, e diz ao site: eu quero saber estatísticas deste anúncio, e o site pode dizer assim: ok, eu quero pedir aos utilizadores que me autorizem a recolher que alguém interagiu com este anúncio, se fizer algum tipo de interação que eu defino. E depois o que acontece é o utilizador vai a esse site, e se o seu browser tiver esta funcionalidade ativa, e é uma opção do utilizador, aqui nas nossas notas nós temos aqui um screenshot da opção Captura de ecrã. Exatamente, onde diz preferências de publicidade de sites. Mas aqui há uma questão crucial. Isso é opt-in ou opt-out? Instalando no 128 está como opt-out. Ou seja, está ativado por omissão. E está lá escrito: permitir que sites façam medições de anúncios preservando a privacidade? Para mim não ficou claro. O que é que está ativado por omissão? É o rastreio ou não rastreio? O rastreio. O rastreio está ativado por omissão. Sim. Ou seja, isto é a Mozilla à procura de fontes de receita. Eventualmente. E o que é que isto acontece? O que acontece é que, quando o browser vê isto, envia para a Mozilla um sinal a dizer: eu vi este anúncio. Ok. E a partir daí a Mozilla gera estatísticas anónimas com dados extra falsos, que dá aproximadamente um valor razoavelmente perto da realidade, mas não exato, do número de pessoas que viram aquele anúncio ou que interagiram de alguma forma com aquele anúncio. Isto levanta-me várias questões. Uma delas é a questão da atribuição. Vou ter que fazer aqui uma declaração de interesses. Eu ainda trabalhei durante bastante tempo para a Google, especificamente Google Ads. E, portanto, eu era formador desse tema, Google Ads. E, portanto, eu ainda aprendi e ensinei bastante sobre tudo o que eram mecanismos de rastreio, atribuição, etc., ligados à publicidade dirigida. Cookies terceiros, mas não só. Fingerprinting, aquelas coisas todas. A Google também diz que anonimiza os dados e que consegue calcular com mecanismos de inteligência artificial, algoritmos sofisticados, consegue mostrar anúncios a pessoas que têm interesses específicos ou que se interessam por tópicos específicos ou que têm comportamentos específicos na internet. Nomeadamente, por exemplo, se uma pessoa anda à procura de um sofá, a Google sabe que pessoas é que andam à procura de sofás e, portanto, quando há um anúncio do sofá, eles emparelham esse anúncio com essas pessoas, supostamente de forma anónima, mas o que se passa por baixo do capô é um mistério. Os anunciantes, em geral, quem trabalha em publicidade, gosta muito disso, porque isso lhe permite ser mais eficiente e poupar dinheiro para ter métodos de construção de audiências mais granulares, precisamente. Ou seja, eu só quero que o meu anúncio, já que vou gastar dinheiro no anúncio, no clique do anúncio, ou na visualização, depende do modelo, eu quero que este anúncio só seja mostrado a pessoas que andam à procura de comprar um sofá, por exemplo. Exatamente.
E é todo o rastreio que o Google faz do seu universo de sites de internet e também do próprio navegador Google Chrome, que está absolutamente armadilhado nesse aspecto e captura um manancial de dados, que a Google consegue fazer os cálculos que fazem a atribuição de comportamentos e de perfis-alvo. Ou seja, nós temos a certeza de que a pessoa que está a ver este anúncio anda mesmo à procura de comprar um sofá novo. Exatamente. A Mozilla não consegue garantir o mesmo, por causa da natureza do seu sistema, que é mais geral, mais vago também nesse aspecto. Não só isso. O Google é anunciante. Não é anunciante. O Google entrega anúncios. A Mozilla não entrega anúncios. Pois, exatamente. Aliás, a Google faz a mediação do processo dos anúncios. E também aloja os fecheiros, por exemplo, que têm um anúncio em si. Sim. Os anunciantes abrem contas de Google Ads e pagam à Google pelas visualizações e cliques e outras ações nos anúncios. E a Google está no meio do processo todo. A Mozilla não faz isso. Não. E não faz... Só vende os dados. Nada hã? Só vende os dados. Vende dados estatísticos. Exatamente, é isso que eu disse. Vendo os dados estatísticos dos Eles anúncios. dizem, X pessoas viram este anúncio. E é um número que nem sequer é verdadeiro. É um número que tem valores adicionais que podem ser somados ou subtraídos. Eles dizem que é barulho, para que o valor não seja preciso. Sim, é o mesmo que a Google diz que faz com a anonimização dos dados. Aliás, eles têm inclusivamente um número mínimo que é necessário para que os dados estejam disponíveis para os anunciantes. Exatamente. Abaixo do número mínimo, a Google não disponibiliza essas audiências. Precisamente para anonimizá-las, teoricamente. A questão é que o sistema da Mozilla não é tão eficiente e não creio que vá ser do agrado de quem trabalha em publicidade. Ou seja, para eles é um tipo de publicidade que é muito semelhante àquela que acontece no mundo real, analógico, quando tu pões um cartaz no meio da estrada e tens uma vaga ideia de quantas pessoas viram aquilo, mas não muito mais do que isso. Mas ao mesmo tempo torna-se mais atrativo para as pessoas que têm problemas com a privacidade do sistema que o Google tem oferecido. Que já agora eles têm também estão a propor uma coisa nova que é um bocadinho mais privada do que eles têm ou que tiveram anteriormente. E que é interessante na mesma, mas a forma como eles estão a introduzi-la e a convencer as pessoas a utilizar é em si problemática. Não tanto a tecnologia, pronto, que nós podemos ter dúvidas sobre ela, e eu tenho algumas, mas a forma como eles estão a tentar promover a sua disseminação é altamente suspeita. Porque eles estão a vender aquilo como sendo uma medida de privacidade e não como sendo aquilo que é uma medida de uma tecnologia para anúncios. Exatamente. Dito isto, eu devo só esclarecer também outra coisa. Eu sou absolutamente contra a invasão e a mercadorização dos dados pessoais das pessoas. Sim, se quem ouvir o nosso podcast sabe perfeitamente isso. Da capitalização dos dados pessoais e da violação de privacidade que é trazida pela publicidade dirigida em meios digitais. Contra mim falo porque eu trabalhei nessa área, mas eticamente não estou de acordo. Portanto, há aqui um conflito muito grande entre a necessidade de ganhar a vida e os princípios éticos. Exatamente. Percebo perfeitamente essa necessidade e percebo, mas como eu conheço o mercado em que isso acontece, eu sei o que é que os publicitários, as pessoas que trabalham em publicidade, promotores desse modelo, querem e do que é que eles precisam para fazer o seu trabalho. Que é a publicidade dirigida que viola, moderadamente ou não, uma série de princípios de privacidade. A questão é que gosto mais do modelo da Mozilla do que da Google. Sim, por razões éticas, mas conhecendo o mercado sei que os publicitários potencialmente não vão achar esse modelo muito interessante. Sim. A não ser que não tenham outra opção. Sim, e as opções estão-se a fechar em relação. Até o Google o Facebook não sei, mas o Google está a fechar um bocadinho mais a torneira.
A Apple também fecha bastante a torneira. A Apple tenta fechar a torneira até ao Google. Por exemplo, se vais numa plataforma mais aberta, tu consegues ter tracking facilmente do Facebook, do Google, do Twitter, dos capitalistas de vigilância em geral. Mas na plataforma da Apple, a Apple tenta bloquear essas empresas. Porquê? Porque quer ficar com isso ela própria. Há aqui uma disputa entre monopólios. Exatamente. Esse é que é o problema. Pronto. E a Mozilla não tem nem de perto nem de longe monopólio de nada. Tem uma fração do mercado que é ridiculamente pequena. Neste momento não tem nenhum, porque, quer dizer, neste momento o que há é um teste com alguns milhares de pessoas. Portanto, isso não existe. E a Apple tem um bocadinho mais. Mas a Apple não tem tração como plataforma de anúncios suficiente. Era aí que eu queria chegar, porque conhecendo o mercado e conhecendo a necessidade das pessoas que operam nesse mercado e os seus desejos e os seus intuitos e isso tudo, a Mozilla tem uma posição muito frágil. O produto não é muito vantajoso para quem quer fazer isso. E se a Mozilla, se o Firefox tivesse uma cota de mercado aí de, 90% dos navegadores de internet, toda a gente usasse Firefox, aí os anunciantes talvez dissessem, bom, é o maior mercado onde nós temos a maior quantidade de olhos a olhar para coisas e, portanto, temos que nos cingir às limitações que a Mozilla impõe. Mas não é esse o caso. Eu acho que há aqui um potencial interessante para a Mozilla, porque, como eu disse, as coisas estão-se a apertar um bocadinho e como diz o Cory Doctorow, o adblocking é o maior bloqueio mundial de sempre, maior boicote, aliás, mundial de sempre, por parte de consumidores. Sim. Porque cerca de 60% dos consumidores utilizam adblockers. Que é uma coisa gigantesca. Sim. E tu vês os incentivos negativos que tu, em muitos sites de internet, por causa disso, em que tu aparece uma janelinha a dizer estamos a ver que você tem um bloqueador de anúncios, não faça isso, seu malandro. Sim, seu pilantra. Depois até limitam algumas funções por causa disso. Mas olha, é a primeira coisa que eu faço quando vejo uma coisa dessas, um site que não me deixa ver o conteúdo porque estou a usar um bloqueador de anúncios, a primeira coisa que eu faço é fechar a aba. Pois eu faço a mesma coisa. Isto está tudo a apertar muito para eles. E há aqui uma oportunidade interessante para a Mozilla, não só de utilizar isto como uma fonte de receita fornecendo um serviço a anunciantes, como também acho que há a oportunidade de ter uma fonte de receita neste serviço para nós como consumidores e como visualizadores de anúncios, de podermos escolher pagar à Mozilla para eles não estarem tão dependentes dos anunciantes. Ou seja, reduzir o poder financeiro dos anunciantes neste serviço. Espera aí, deixa-me esclarecer uma coisa. O que é que tu estás a sugerir? Que nós paguemos à Mozilla para não vermos anúncios ou paguemos à Mozilla para... Não estou a perceber. Pagarmos... Eu ainda não sei exatamente todos os serviços que poderiam estar, mas pagar, por exemplo, para escolher que dado... Eles não controlam que anúncios é que nós vemos, portanto aí eles não têm qualquer controle sobre isso, portanto faz parte do desenho desta arquitetura, como nós explicámos há bocado, mas escolher ter listas de bloqueio sobre empresas para eles não poderem receber dados sobre nós. Eu tenho algumas reservas em relação a isso. Agora vou ser um bocado bruto. Eu acho que qualquer coisa que obrigue um utilizador a ter trabalho extra para estar numa situação que devia ser normal, que é não estar a ser bombardeado com publicidade indesejada. Mas isto não aumenta a publicidade, quer dizer, isto não tem influência sobre qual é a publicidade que tu recebes. Isso tu controlas com um adblocker, não é com isto. Mas deixa-me explicar o que é que eu entendo com isto. Para usar uma metáfora que não é assim tão pateta, porque não fica muito longe. Por exemplo, eu não ter a minha caixa do correio postal entupida com folhetos publicitários, eu não devia ser obrigado a meter um autocolante na caixa a dizer publicidade aqui não, obrigado. Por omissão, eu não devia ter a minha caixa de correio entupida com folhetos publicitários, mesmo que eu não tenha lá um autocolante. Devia ser ao contrário. Se eu quero ter folhetos publicitários na minha caixa de correio, eu devo ter o autocolante na caixa a dizer, por favor, dê-me folhetos publicitários. Ou seja, qualquer situação em que as pessoas são privadas
da sua paz de espírito, do seu conforto, e tem que tomar medidas ativas para contrariar uma coisa que vem contra elas, eu acho isso ilegítimo. Ou seja, eu não devia ter de fazer esforço adicional para poder navegar na internet sem ser incomodado com anúncios que não quero ver. Faz sentido, isso consegues controlar com os adblockers, pronto, mas isso não há volta a dar a isso, até porque, quer dizer, os anúncios serão sempre uma parte importante das receitas dos sites, e mesmo que tenham uma grande diversidade de receitas. Eu não ponho isso em causa em relação aos anúncios serem fonte de receita para os sites, sobretudo sites que são úteis e que cumprem uma função pública útil. É assim, eu não gosto de anúncios, eu não gosto de nenhum anúncio, atenção. Esta discussão será uma discussão longa e se calhar é útil se for feita com outra pessoa, nomeadamente a Ruth Correia, digo eu. Bem, segue. Por exemplo, no caso de sites de jornais que cumprem uma função jornalística útil, pública, enfim, que serve as pessoas, não acho que seja de mau tom terem anúncios, mas com conta, peso e medida. Sim, mas isso tu depois votas como consumidor, não é? Não votas como consumidor quando estás sujeito a monopólios. E quando todos os agentes no mercado praticam o mesmo modelo de negócio, tu estás tramado, porque não tens escapatória. E é isso que me irrita, é que o modelo de internet que nós temos hoje está cada vez mais poluído, com toda a espécie de lixo, bots, imagens geradas com IA, texto gerado com IA, isso é outra conversa, mas também demasiadas solicitações publicitárias, numa tónica quase desesperada, sobretudo por parte dos jornais, que te enfiam toda a espécie de pop-ups, notificações, chats automáticos, anúncios a dar com pau, interrompem-te coisas a meio para te mostrar um anúncio. Tornou-se de tal maneira tão insuportável que há jornais, por exemplo, que eu recebo um artigo no Mastodon, ou clico, vou ler, começo a ser bombardeado com aquilo, fecho o artigo e já não leio mais. Está nesse ponto. Eu acho que é contraproducente o que está a acontecer agora na internet, e talvez as pessoas tivessem uma experiência mais agradável e tolerassem mais os anúncios e até, os anúncios até não incomodam muito, se os jornais online e outros sítios moderassem o impacto e a quantidade de lixo que nos põe à frente. Sim, sobretudo porque há sites de internet que são verdadeiros crimes de estética e de navegação e de ergonomia. Totalmente. E os sites dos jornais são dos piores que há. São lixo autêntico, não há nada que se aproveite. É um desastre total. Mas eles estão a prejudicar-se a si próprios. Eles estão a afastar os leitores. É isso que eles estão a fazer na prática. Exatamente. E incentivar práticas como o adblocking e a redistribuição gratuita dos conteúdos de formas que retiram os anúncios. É tudo isso que eles estão a incentivar. Eles estão a dar tiros nos pés e eventualmente, espero eu, eles vão todos sofrer muito e espero eu acabar todos, que é o meu único desejo. Os jornais têm passado por grandes dificuldades porque vivem num modelo de sociedade e um modelo de economia que é baseado na extração de lucros e essas coisas todas, e pertencem a grupos económicos variados e isso tudo, cujo objetivo é ou dar lucro ou influenciar a opinião pública, ponto. Portanto, os jornalistas estão condicionados dentro dessa prisão. Eles também dão mais uma voltinha à chave para se prender um bocadinho mais dentro. Mas pronto. Pois, isso é uma longa discussão. Aquilo que se passa é que eles estão tão desesperados por captar audiências e estão tão desesperados por captar fontes de receita que a pressão com que eles fazem as coisas acaba por ser contraproducente. É um bocadinho como eles estão a tentar agarrar um sabonete molhado, não é? Estão ali, aquilo escapa-lhes das mãos cada vez que fazem mais força. Eles querem agarrar um sabonete, mas antes disso puseram uma torneira aberta em cima do sabonete. É isso que eles estão a fazer. Sim, e por cima da cabeça e nos pés e aquela coisa toda. Pronto. Enfim. Bom, e com isto estamos quase sem tempo outra vez. Pois, o pessoal estica-se. É fantástico. Mas é um tema interessante, por isso eu deixei andar. Acho que há a ver o que é que a gente há de falar aqui mais, que seja mais Temos curtinho. aqui várias coisas a acontecer na agenda. Sim, a agenda é interessante, sim. Mas são coisas que já não vamos conseguir mencionar. Eu quero só adicionar uma entrada
que é nova na agenda, que é o KCD Porto 2024, que vai decorrer dia 27 e dia 28 de setembro, que vai ser o primeiro evento da comunidade Kubernetes em Portugal. Uau! Organizado pela comunidade de Lisboa e do Porto. E vai ter keynotes, apresentações, workshops, networking e mais coisas acabadas em ing para chatear o Miguel. Sim, eu adoro coisas acabadas em ing. Pronto. Epá, e pronto. Para a semana não vou estar cá. Espero que ainda assim haja episódio. Vamos ver. Tu ainda tens aqui 4 ou 5 minutos. Não, porque a gente começou logo. Foi. Mas posso meter mais uma coisa. Aconteceu recentemente uma falha de segurança no OpenSSH, que é uma falha interessante, tão interessante quanto grave. A falha permite a qualquer pessoa fora do vosso sistema ligar-se à vossa máquina e obter acesso de root. Ela afeta muitas versões do OpenSSH. É uma falha que já existiu antes e que tinha sido corrigida e que alguém acidentalmente reintroduziu. Como é que alguém acidentalmente reintroduz? Ok. Numa tentativa de melhorar o código do OpenSSH, apagaram uma coisa acidentalmente. Não se devem ter apercebido o que estavam a apagar e estava lá uma condição que faria com que o código do OpenSSH para Linux não teria aquela parte se fosse compilado em Linux. Para mim fizeram de propósito. Não, isto é uma coisa fácil de acontecer, porque o código é complexo e pode acontecer. E isto é muito interessante. Já há exploits com prova de conceito, ainda só para 32 bits. Em 32 bits, isto entre 2 horas e 8 horas de tentativas de ligação, porque isto funciona com uma combinação de fatores muito difíceis de acontecer. E o atacante tem que fazer com que certas coisas coincidam exatamente ao mesmo tempo para que a falha possa ser explorada. Porque ele tem que fazer uma certa quantidade de tentativas de ligações que depois provoquem na forma como eles tentam ligar e autenticar que o sistema operativo tente escrever ao mesmo tempo na mesma memória 2 vezes, e isto provoca uma corrupção de memória que permite a introdução de código pré-preparado pelo atacante, e é assim que ele obtém acesso de root, mas não é da root correia. Atenção. E isto é interessante. Há várias versões do Ubuntu afetadas e de outras distribuições, obviamente. As mais antigas, que LTS, não são afetadas porque tinham um problema corrigido. Mas a 2204 e a 2310 estão afetadas, e o 24 mais ou menos. Ok, o que acontece? Como assim, mais ou menos? Exatamente, é interessante. E o que é interessante é que na versão 20, o código está lá, o código que no OpenSSH está lá, mas o código com o bug, mas a equipa do Ubuntu no 2404 introduziu um bug em outra parte do OpenSSH um bug tem a ver na forma como o OpenSSH é compilado. Tipicamente o Ubuntu, como parte das suas regras de segurança, tenta fazer com que as aplicações randomizem a forma como alocam a memória. Randomizem não existe, tornem aleatória. Pronto, de forma que os atacantes não consigam prever onde é que a memória vai ser escrita e, portanto, não consigam escrever lá coisas antes ou coisas depois para tentar explorar falhas. Só que a forma como a equipa do Ubuntu fez isto fez com que a randomização não fosse feita corretamente e não permite que aquela condição em que as duas tentativas de escrita de memória ao mesmo tempo no mesmo endereço de memória aconteça tão facilmente.
torna muito mais difícil essa condição. Portanto, é interessante como bugs em cima de bugs e previnem problemas. E eu acho isso muito cómico. Eu queria citar aquele comandante do BOP no filme, naquele filme brasileiro. Eu falei que vai dar... E então, toda a explicação que tu deste e toda a descrição do problema que tu nos deste faz-me lembrar a nossa saudosa Cândida Branca Flor, com o seu sucesso Trocas e Baldrocas, tantas engenhocas que eles sabem inventar. Exatamente. Para os mais pequenos, era uma cantora dos anos 80, que teve muito sucesso em Portugal, a par com o Carlos Paião, por exemplo. É verdade. Neste momento estão os Geração Z todos a coçar a cabeça. O quê? Está a falar? Vão pesquisar ao YouTube. Pá, está lá tudo. Pois é verdade. E pronto. Portanto, o Ubuntu, por omissão, a versão servidor atualiza automaticamente os pacotes todos e reinicia o OpenSSH após a atualização. Portanto, aproximadamente em menos de 24 horas após a publicação da informação desta falha e da correção, todos os utilizadores do Ubuntu Server que não desativaram atualizações automáticas viram esta falha ser corrigida automaticamente. E pronto. Chegámos ao fim. Ainda tínhamos muito aqui para falar, mas pronto, vai ficar para uma outra altura. Da próxima vez temos que ser mais disciplinados. É verdade. Pronto, resta então dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Miguel, pelo Tiago Carrundo, e editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Tchau, boas férias.